Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me glória e dá vontade, divina minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos continuando os nossos estudos. Hoje é o estudo 55, volume 3, capítulo de 110 a 111. 310, 30 de agosto de 1900. Luísa vai ao purgatório para aliviar o falecido rei da Itália. Havendo passado alguns dias de privação de amargura em que no máximo vi Jesus alguma vez como sombra e relâmpago, esta manhã encontrei-me no máximo da amargura. E não só isso, senão como se tivesse perdido a esperança de voltar a vê-lo. Depois de ter recebido a comunhão, me parecia que o confessor colocava a intenção da crucificação. Então, bendito Jesus, para fazer-me obedecer, se mostrou e me participou suas penas. Enquanto isso, vi a rainha mãe, que me tomando, me oferecia a ele, a fim de que se acalmasse. E Jesus, tendo consideração da mãe, aceitou o oferecimento e parecia que se acalmava um pouco. Depois disto, a mãe rainha me disse: queres ir ao purgatório para aliviar o rei das penas horríveis em que se encontra? E eu, minha mãe, como tu quiseres. Num instante me tomou e me transportou a um lugar de suplícios atrozes, todos mortais. Ali estava aquele miserável, que de um suplício ao outro, passava ao outro, parecia que por quantas almas se havia perdido por sua causa, outras tantas mortes, de ter passado, outras depois de ter passado, eu por alguns daqueles suplícios. Pulei. Que por quantas almas se haviam perdido por sua causa, outras tantas mortes ele devia sofrer. Então, depois de ter passado eu por alguns daqueles suplícios, ele ficou um pouco mais aliviado, e a mamãe rainha me tirou desse lugar de penas e me encontrei em mim mesma. Então, muitas pessoas se perderam por causa dele, e ele estava no purgatório. Você vê a misericórdia de Deus, né? É tão grande, meu Deus. Se você reconhece a misericórdia, você aceita a misericórdia, a salvação, né? Você é levado para esse lugar, apesar de ter sido causa de perdição de almas. Meu Deus, muito grande isso. A gente nem imagina que isso é possível, né? Se você foi um instrumento de perder almas, meu Deus, deve ser um purgatório muito terrível mesmo para poder, né, pagar isso. Uau, é muito grande. Imagina, as outras almas estão não. Você está salvo no purgatório, mas as almas que você, né, causou a perda. Meu Deus, né? A gente pensa que essa pessoa não deveria estar no purgatório salva, gente. Né? Pensa que a pessoa que fez perder outras almas deveria estar perdida junto com as outras almas, né? Coitados. Não é fácil não, gente. Meu Deus. Mas só que como a pessoa se arrepende, né, no momento final, ela é salva, né? Mas tem purgatório que ela vai ter que pagar. Então, é muito grande o mistério. E é muita misericórdia de Deus. Eu não tenho problema com isso. Eu acho super linda a misericórdia de Deus e prefiro que ele seja assim mesmo. Que ele continue sendo assim, né? Misericordioso ao extremo. Amo Jesus do jeito que ele é. Amo nosso Deus como ele é e na sua infinita misericórdia. Eu quero mergulhar infinitamente, né? Preciso dela para minha vida. Todos nós precisamos. Sem ela, a gente não é ninguém. Então, só voltando aqui, havendo passado alguns dias de privação de amargura, em que no máximo vi Jesus alguma vez como sombra e relâmpago, esta manhã encontrei no máximo da amargura. E não só isso, senão como se tivesse perdido a esperança de voltar a vê-lo. Estava bem mal. Depois de ter recebido a comunhão, parecia que o confessor colocava a intenção da crucificação. Então, bendito Jesus, para fazer-me obedecer, se mostrou e me participou suas penas. Enquanto isso, vi a rainha mãe, que me tomando, me oferecia a ele, a fim de que se acalmasse. Para Jesus que ele se acalmasse. E Jesus, tendo consideração da mãe, aceitou o oferecimento e parecia que se acalmava então. Depois disso, a rainha mãe disse: queres ir ao purgatório para aliviar o rei das penas horríveis em que se encontra? Então a Nossa Senhora que pede para ela. E ela vai. E ali ela teve que sofrer, né? Sofrer as penas no lugar do rei da França. Depois que ela passou por aquilo, por algum daqueles suplícios, ele ficou um pouco mais aliviado. E a nossa mãe tirou ela desse lugar de penas e encontrei em mim mesma.
Então, não tem muito o que falar, é um milagre de Deus, né? É uma misericórdia infinita de Deus. Graças a Deus, a purgatório existe para muitas almas. Glória a Deus nas alturas. 31 de agosto de 1900. Nas almas interiores não pode estar a perturbação. Encontrando-me em meu estado habitual e não vindo o meu adorável Jesus, estava toda afligida e um pouco pensativa sobre o porquê não vinha. Depois de muito esperar, veio e, vendo que de suas mãos brotava sangue, pedi-lhe que de sua mão esquerda derramasse sangue sobre o mundo em proveito dos pecadores que estavam para morrer e em perigo de se perder, e da mão direita que derramasse o seu sangue no purgatório, e ele, ouvindo-me com brandura, sacudiu e derramou seu sangue sobre uma e outra parte. Depois disso me disse: minha filha, nas almas interiores não pode estar a perturbação. E se esta entra, é porque a alma sai de si mesma. E fazendo isso, faz de verdugo a si mesma. Que o verdugo é uma pessoa que bate em si mesma, né? Tipo, que bate na outra pessoa, que judia a outra pessoa, que é o capataz, né? É chamado de verdugo também. Capataz, né? Que é aquela pessoa que é o castigador, né? Porque saindo fora dela se apega a tantas coisas que vê e que não são Deus, e às vezes nem sequer coisas que se referem ao verdadeiro bem da alma. Por isso, regressando em si mesma e levando coisas que lhe são estranhas, tortura-se por si mesma, e com isso vem a adoecer a si mesma e a graça. Por isso, esteja sempre em você mesma e estará sempre em calma. Quem pode dizer como compreendia com clareza e como encontrava a verdade nessas palavras de Jesus? Ai, Senhor, se te dignas instruir-me na minha graça para aproveitar teus santos ensinamentos. De outra maneira, tudo será para minha condenação. Então, eu tô ainda bem ruim da voz, né? A garganta muito ardida, gente. Nunca vi tanta dor na minha vida de garganta como eu vi nesses dias. Ofereci tudo para Jesus, aproveitei, fiquei calma, sofrendo e oferecendo para Jesus, né? Em reparação. Graças a Deus, eu tenho que agradecer a Deus. Não fiquei nessa tortura de me perturbar. Veio pensamentos perturbadores, como sempre, na hora da dor vem sempre, né? Impressionante. Mas eu mandei embora rapidinho, falei que não tinha nada a ver com isso, que não era pra, né, pra eu sair de mim mesma, né, modo de falar. Então, eu passei por essa situação aqui, né, de querer perturbar-se. Toda vez que você está sofrendo e uma dor muito forte incomodando você, você fica perguntando automaticamente a sua vontade humana das trevas, ela vem perguntar para o que você fez de errado. Você deve ter aprontado alguma coisa, você deixou de fazer alguma coisa para Jesus, ou você fez alguma coisa errada, ou você fez alguma coisa que você saiu da divina vontade, e agora você está pagando, veio a justiça cair sobre você para um equilíbrio de justiça. Então, alguma coisa você aprontou. Aí eu fiquei lá, procurando. Ai, meu Deus, será que eu fiz alguma coisa, né? Por um momento ali. Aí eu pedi perdão para Deus mesmo assim. E larguei mão. Falei assim, então tá bom, Senhor. Se alguma coisa, de repente, a minha vontade humana tá me acusando, eu vou pedir perdão pro Senhor e fique em paz, tá bom? Eu sei que a sua misericórdia é infinita e perdoa as minhas misérias. Eu não tive intenção de te ofender e eu vou ficar esperta para que eu possa, né, vigiar mais ainda minhas atitudes. É isso que eu fiz. E larguei mão de conversar com a minha vontade humana e continuei oferecendo tudo que eu estava sofrendo e fazendo companhia para Jesus. Não fiquei com graça, né? Então é muito importante não dar atenção assim demasiado. Pega, aproveita, se conversa e reverte ela em luz, né? Perdão, pedindo perdão em nome de todos, blá blá blá, reparação. E aí, né, pega o que o mal trouxe, o que o demônio da sua vontade humana veio trazer para você, você pega aí. Aproveita para ganhar em luz, né? Ganhar em vida, que é o pedir perdão, né? Isso é muito bonito. É humildade pedir perdão para Jesus, né? Então não se perturbar e pedir perdão e ficar em paz. E acreditar no perdão e na misericórdia de Deus imediatamente, né? Encontrando-me em meu habitual estado, não vindo adorar Jesus, estava toda afligida, novamente, pouco pensativa, porque ele não vinha. Depois de esperar muito, veio, das suas mãos brotava sangue. Pedi-lhe que de sua mão esquerda derramasse sangue sobre o mundo, em proveito dos pecadores que estavam para morrer e em perigo de se perder. E da mão direita que derramasse o seu sangue no purgatório. E ele, ouvindo-me com brandura, sacudiu e derramou seu sangue sobre uma e outra parte. Muito bom. Maravilha. Depois disto me disse: minha filha, nas almas interiores, que a vida tem muita vida interior, né? Não pode estar a perturbação. Em almas que são interiores, que têm uma vida interior profunda, não pode estar a perturbação. A perturbação é justo isso, né? Você ficar procurando confusão. Que você fez alguma coisa, que você não merece a graça de Deus, que você tá na mãe encrenca,
né, que você pisou na bola, alguma coisa assim, você não quer nunca pisar na bola. Você não gosta disso, né? Mas faz parte da vida. Então, aí você fica lá judiando de você mesmo, né? E se a perturbação entra, é porque a alma sai de si mesma e faz-se de verdugo para si mesma. Fica lá judiando de si mesmo, né? Se culpando, né? Porque saindo fora de si mesma, vai se apegar a tantas coisas que vê e que muitas vezes não são Deus. Né? A culpa, por exemplo, né? Esse julgamento, às vezes não é Deus que está fazendo isso. E às vezes nem sequer coisas que se referem ao verdadeiro bem da alma. Às vezes nem é para o verdadeiro bem da sua alma. A culpa que você está jogando sobre você. E por isso, ingressando em si mesma e levando coisas que lhe são estranhas, tortura-se por si mesma e com isso vem a adoecer si mesma e a graça. Por isso, esteja sempre em você mesma e estará sempre em calma. Então, a gente tem uma mania muito grande de se defender, de se justificar, né? De procurar culpa em nós, né? Procurar para ver se a gente tem sentimentos de vícios, né? Vícios diversos, pecados capitais, pecados de todos os tipos. A gente gosta de ficar procurando pelo em novo. Aí a gente acha que isso é bonito, que isso é bom, que vai fazer bem. Mas assim, essa mudança, essa purificação que acontece é Jesus quem faz. Não é você que faz em você mesmo. Você não tem o poder de fazer. Então só Jesus tem o poder de fazer a purificação. Então é com a palavra dele que você vai ser curada, que vai ser transformada nas ocasiões que ele trouxer. Através da própria cruz é que ele vai te purificar. Então, a cruz não é um sinal de que você está nas trevas e fazendo coisa errada. A cruz é a purificação em si. Então você tem que viver a cruz, experimentar a cruz e se dedicar a ela, né, ali no momento que ela está ali. Então fica cuidando da cruz, com Jesus, né? Fica cuidando de Jesus na cruz. E não fica se arrumando para si mesmo mais cruz do que já tem, né? Para quê? Vai judiar de si mesmo, vai ser um verdugo, né? E tortura-se a si mesmo e com isso vem a adoecer a si mesmo e a graça. É verdade. Por isso esteja sempre em você. Por que vai adoecer a graça? Porque a graça, ela vem para te, né, para purificação. A situação veio para purificação com uma graça enorme e você não aproveitou. E a graça se perdeu. Não pode. Então, por isso, esteja sempre em você mesmo e estará sempre em calma. E a Luísa achou importante tudo isso que ele falou para ela. Amém? Jesus, eu confio em vós. Fit, fit, fit. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 3, 30 de agosto de 1900. Luísa vai ao purgatório para aliviar o falecido rei da Itália. Havendo passado alguns dias de privação e de amargura, em que no máximo vi Jesus alguma vez como sombra e relâmpago, esta manhã encontrei-me no máximo da amargura. E não só isso, senão como se tivesse perdido a esperança de voltar a vê-lo. Depois de ter recebido a comunhão, me parecia que o confessor colocava a intenção da crucificação. Então o bendito Jesus, para fazer-me obedecer, se mostrou e me participou suas penas. Enquanto isso, vi a rainha mãe, que me tomando me oferecia a ele a fim de que se acalmasse. E Jesus, tendo consideração da mãe, aceitou o oferecimento e parecia que se acalmava um pouco. Depois disto, a mãe rainha me disse: queres ir ao purgatório para aliviar o rei das penas horríveis em que se encontra? E eu, minha mãe, como tu quiseres. Num instante me tomou e me transportou a um lugar de suplícios atrozes, todos mortais. Ali estava aquele miserável, que de um suplício passava ao outro. Parecia que por quantas almas se haviam perdido por sua causa, outras tantas mortes ele devia sofrer. Então, depois de ter passado eu por alguns daqueles suplícios, ele ficou um pouco mais aliviado, e a mamãe rainha me tirou desse lugar de penas e me encontrei em mim mesma. Então é muito interessante essa visão, né, que ela tem, essa experiência que ela tem de ver um rei que estava no purgatório. Por causa dele, muitas pessoas tinham sido condenadas, meu Deus. E por cada morte, ele devia sofrer a morte. Nossa, meu Deus, a morte que ele está falando aqui, a morte é a morte eterna, né?
A morte eterna. A morte para a vida eterna. A morte eterna. A morte. Nossa, meu Deus. Imagina o sofrimento que ele está passando. Que ele estava passando, tá? Não sei. É terrível. O sofrimento da morte eterna. Ele devia sofrer tantas mortes. Por quantas almas, ó. Num instante me tomou e me transportou a um lugar de suplícios atrozes, todos mortais. Não é a morte do corpo. É a morte, gente, a morte eterna. Meu Deus do céu. É muito mais dolorosa, assim, né? Essa morte que ele teve que sofrer. Ali estava aquele miserável que de um suplício passava ao outro. Parecia que por quantas almas se haviam perdido por sua causa, outras tantas mortes ele devia sofrer. E é uma misericórdia de Deus infinita ele sofrer isso, porque alguma coisa ele fez foi causa da perdição de almas, de várias almas. Ele como rei, né, imagina coisas que ele fez. Não sei se esse rei está falando de guerra, alguma coisa assim. Não sei qual é o rei, mas imagina que foi que ele tomou uma decisão de entrar na guerra. E aí numa guerra, quantas pessoas morrem assim? Quantas pessoas morrem numa guerra? Muitas pessoas morrem. E quantas que não se arrependeram? Quantas dessas pessoas que foi, né, não se arrependeram e perdeu-se? Ai, muito complicado. E Deus, mas aí ele, olha só, a misericórdia de Deus é infinita, porque ele se arrependeu, o rei, né? Se ele está no purgatório, é claro que ele se arrependeu de tudo que ele fez. E aí tem como, eles têm uma chance para ele se arrependeu. Nossa, Jesus, os méritos de Jesus, gente, é infinito. Imagina, gente, é pelos méritos de Jesus que resolve toda essa confusão não sei, me perdoa, toda essa questão, né? Tudo isso é pelos méritos de Cristo, que fica tudo resolvido. E ele tem o perdão. E ele é perdoado. Ele só é perdoado por tudo que Jesus fez, pelos méritos de Jesus, pelos atos de Jesus, que reparou tudo isso. Imagina, gente, o valor dos méritos de Jesus. É infinito. É um mistério tão grande de amor, porque o cara foi causa de um monte de almas perdidas. E ele se arrepende e pede perdão. E aí ele sofre as mortes de cada uma delas. É uma misericórdia de Deus, porque aí ele vai sofrer, tem jeito. E ele também, porque assim, se a gente pensar na justiça humana, com pensamento baixo humano, a gente pensa, ele foi causa de várias almas perdidas, de várias almas ter se perdido, ele também tem que estar lá junto com elas, no inferno. Não, Deus, cara, e ele, para ele se arrepender, no último instante, teve uma luz ali de Deus, uau, uma graça muito grande para ele se arrepender. É muito grande, o amor de Deus é infinito, 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 infinito. Incrível. E aí ele sofre por cada morte outras tantas mortes ele devia sofrer por cada alma que se perdeu. Se perdeu, gente, se perdeu, as almas se perderam, almas perdidas no inferno. E aí ele sofre, só que elas não vão, elas estão perdidas já, elas não vão voltar. Já está perdido, elas estão perdidas. Ele vai sofrer, mas só que não vai ter jeito, já não tem mais jeito, elas já estão perdidas. E mesmo assim, ele vai para o céu. Ele vai sofrer, vai ser justo, né? Ele sofrer. Ele está sofrendo por a morte de cada uma delas. É a justiça. Mas ele vai para o céu depois que ele passar por todo esse sofrimento. Pode ser que ele ainda está lá, não sei. Não sei, eu sei que ele vai para o céu. Ele vai ser purificado, vai para o céu. Gente, Deus é bom demais. Meu Pai do céu, como o Senhor é bom. Como ele é bom. Ele vai participar da felicidade de Deus. Eu tô achando incrível, impressionante, assim. Gente, aquele curso do Padre Paulo é muito incrível. Pra gente entender. Gente, é tão incrível, a gente entende coisas assim, o curso Ferro e Fogo do Padre Paulo Ricardo. A gente entende coisas assim, a questão que ele explicou, né,
Nossa, eu nunca tinha entendido daquele jeito. Ele explica de um jeito que a gente entende a questão do... Eu não sei falar, Jesus. Na hora eu entendo, mas não sei repetir, assim, sentar com... Sabe, repetir, assim. Mas o que eu entendi, o que ele falou da participação na felicidade de Deus, que precisa da gente, que tem que ter a graça, tem que ter a fusão, né, do ferro com o fogo. Nossa, o jeito que ele explicou deu para entender direitinho. Eu não consegui entender direito, assim. Eu aceitava, compreendia, mas assim, não era aquela, não tinha nada daquele start, assim, aquele insight, assim, na mente, da questão da gente, pra gente ir pro céu, pro homem ir para o céu e participar da felicidade de Deus, a gente precisa ter a vida divina. Ele explicou de um jeito, assim, que dá para entender muito fácil. Que para a gente participar da felicidade de Deus, a gente precisa ter a fusão do ferro com o fogo. A gente tem que ter a nossa natureza, essa questão da gente não suportar ver Deus, da gente não suportar, não ter como a gente ir para o céu se não tiver a vida divina na nossa vida, na natureza humana. Se não tiver essa fusão, não tem como ir para o céu. Não tem como participar da felicidade de Deus sem ter o próprio Deus na nossa alma. Não tem como. Eu não consegui entender desse jeito que ele explicou, assim. Quando ele explicou, eu falei, nossa, é verdade. E ele dá um exemplo, assim, incrível pra gente entender, que é, por exemplo, você tem um cachorro. Você tem um cachorro. A natureza do cachorro, ele explicou essa questão da natureza do ser, ele explicou. Nossa, é muito incrível, que o cachorro tem uma natureza de cachorro. E ele faz coisas próprias de cachorro e ele não é capaz de fazer coisas que não é da natureza dele. Por exemplo, falar. Não é da natureza dele. E o homem tem a natureza humana. A gente não é capaz de fazer nada além do que a natureza humana pode fazer, do que o ser humano pode fazer. Então, se você quiser, por exemplo, que o seu cachorro participe da sua felicidade, ele sendo cachorro, ele não consegue participar da sua felicidade humana, porque ele é um cachorro, a natureza dele é canina. Por exemplo, se você fala, por exemplo, se você fala alguma coisa pro seu cachorro, falar assim, ó, você chega pro seu cachorro e fala, hoje eu estou muito feliz, você falando com seu cachorro, eu estou muito feliz, eu comprei um carro dos meus sonhos, eu tô muito feliz, vem aqui me dar um abraço, eu tô muito feliz, nossa, vem comigo, vamos comemorar juntos. O cachorro não entendeu o que o cara falou, que você falou. Ele não entende, ele até te ouve, mas ele não tá conseguindo entender, decifrar a mensagem, porque ele não tem a inteligência que você tem. A inteligência dele é de cachorro. Você vai falar com ele, ele vai até ver que você tá feliz, vai até pular assim, às vezes até latir, porque ele vai ver que você tá feliz, ele vai entender, ele tá feliz, mas não sabe por quê, não sabe o que é carro, não sabe o que significa você ter comprado o carro, o que significa sonho, ele não sabe, então ele não vai conseguir ficar feliz no mesmo nível de felicidade que você tá, porque ele não tem a mesma natureza. Então, eu entendi, eu falei, então é claro que o homem não tem como participar da natureza, da felicidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se a gente tem uma natureza puramente humana. Porque eu não vou entender a felicidade de Deus, não vou entender, eu sou de outra natureza. Então, aí eu falei assim, nossa, então é muito claro aquilo que Jesus fala, do quanto mais a gente conhecer Ele na terra, mais a gente vai ser feliz no céu. Porque aí, se nesse exemplo do cachorro, né, você tem o poder de dar para o cachorro a sua capacidade de entender as coisas, você coloca no cachorro, se você pudesse fazer isso, quando você falasse pro cachorro, eu comprei um carro, eu tô muito feliz, vamos comemorar junto, e ele vai entender o que é carro, entender que você tinha esse sonho, que é uma coisa que você tá buscando há muito tempo, e que hoje se realizou, e ele vai ficar feliz, e ele tivesse o dom também de falar, se você desse esse dom de falar para ele ia responder, nossa, que felicidade, nossa, que maravilha, vamos comemorar, e não sei o quê. Olha a diferença. Mas se você fala para um cachorro, ele não vai entender. Ele não vai. Mas aí ele usa essa comparação para a gente ter essa questão da natureza. Se você não tiver a mesma natureza de Deus, se não for o próprio Deus em você fundido, o ferro e o fogo é ele, você é o ferro. Se não for, o fogo, aí o ferro, junto, a natureza humana em contato com a natureza divina, se diviniza. Ele fala dessa questão da divinização. Se diviniza, aí você consegue entender Deus. Se torna a imagem e semelhança de Deus e consegue entender o que ele está falando, consegue entender ele, conhecer ele
e ficar feliz. E quanto mais você conhecer Deus, mais você vai ficar feliz. Por isso que ele fala, quanto mais a gente conhecer ele na terra, e é na terra. Quanto mais a gente conhecer, mais a gente vai ficar feliz, vai mais participar da felicidade dele. A felicidade do céu é ele. Agora, nossa, é muito incrível. Muito incrível. Então, assim, esse cara aqui, esse rei, ele vai participar da felicidade de Deus. Olha a grandeza disso, gente. E ele foi causa de perdição de almas. Tem almas no inferno por causa de alguma coisa que ele fez. E aí Deus, ele vai ter essa participação na natureza divina. Ele se arrependeu, pode ser que seja no último instante da vida. E ele vai participar dessa felicidade divina. Gente, é muito incrível. É incrível, é maravilhoso. A misericórdia de Deus é infinita. Porque ele fez isso tudo, né? Jesus, Jesus é uau. Meu Deus. Foi ele que alcançou tudo pra gente. Ele só. Nossa, aí ele explica, né? Que se Jesus não tivesse vindo, ele explica sobre isso. Muito incrível, vale a pena muito ouvir todos os áudios do Padre Paulo. Todos desse curso Ferro e Fogo. Dá pra entender muito bem. Muita coisa, assim, muitos conceitos. Muita coisa que a gente passa batido, assim, porque precisa de um teólogo para explicar. E ele explicou tintim por tintim. Por que a gente não vê Deus? Por que a gente não vê ele? Incrível a explicação dele. Por que a gente não vê Deus? Por que a gente tem essa questão de não ver Deus? Da fé. Nossa, o jeito que ele explicou a fé. Nossa, é incrível, vale a pena ouvir. Muito, muito mesmo, esse curso do Padre Paulo. Dá para entender muita coisa. Então é muito grande isso aqui. Dele estar salvo. Esse rei. E participar dessa felicidade divina. Por isso que eu lembrei do Padre Paulo explicando o que é essa felicidade. Que é o céu. Que é necessário para ser salvo. Nossa, ele explica isso de um jeito que a gente entende. O que é necessário para ser salvo? E viver esse plano de Deus, que é a gente viver a felicidade dele, o que é necessário? Tem que ter essa fusão da natureza. Mesmo que a pessoa não faça nada de mal, se não rouba, não mata, mas ela não vai para o céu se ela não tiver essa fusão da natureza humana com a divina, não vai para o céu. Não tem como você ir para o céu com a sua natureza humana, somente humana, não tem como. Se não tiver Jesus, é ele que faz a gente ter essa fusão, essa vida divina na alma. É ele, é por causa dele. Então não vai, não. Aí ele explicou, tem gente que pensa assim, nossa, ele explicou muita coisa, meu Deus, muito incrível tudo que ele falou. Porque tem gente que acha assim, para ir para o céu, basta a pessoa, não, essa pessoa aí, como se o céu fosse um direito. Ah, a pessoa morreu, aí você olha a vida dela, nossa, com certeza está no céu, porque ele nunca fez mal para ninguém, nunca roubou, nunca matou, nunca traiu a esposa. Mas isso não é suficiente. Tem que ter a fusão da natureza, tem que ter a vida divina na alma para ir para o céu, senão não vai. Porque ele até explicou a questão da diferença que o protestante entende. Nossa, é muito incrível. Então, assim, é muita coisa, né? Então não dá para falar tudo. Mas ele falou essa questão da salvação. Da salvação. O que é necessário para o homem ir para o céu. Participar da felicidade de Deus, que é o que aconteceu com esse homem aqui. E ele vai para o céu, mesmo tendo que ficar muito tempo no purgatório e pagar até o último centavo, mas ele vai. É a misericórdia de Deus infinita. Aí no outro trecho, nas almas interiores não pode estar a perturbação. 31 de agosto de 1900. Encontrando-me em meu estado habitual e não vindo meu adorável Jesus, estava toda afligida e um pouco pensativa sobre o porquê não vinha. Então a alma interior, ela vai encontrar Jesus dentro dela. Não vai ter perturbação. Você não vai ficar procurando ele fora de você. A alma que tem vida interior, Deus está lá dentro. E essa alma que tem a vida interior vai encontrar Deus dentro dela. Vai ficar dentro dela. E ele está dentro da gente. Você vai encontrar. E a alma, e se a gente está em paz, você vai ter essa presença dele, vai entender, ele está constantemente. E essa vida interior ativa, nessa comunhão com ele, nessa comunicação com ele constante, nessa consciência. E é o que o Padre Paulo falou sobre a fé. A fé é você acreditar
acreditar por causa da pessoa que está falando. É você acreditar por causa da pessoa. Então, se você tem fé em Deus, é em Deus, na pessoa dele, você sabe que ele não mente, que ele não se engana e que ele não engana ninguém. Então, tudo que ele falar, você acredita, porque foi ele que falou. Aí ele explicou desse jeito a fé. Você acredita porque foi Deus que falou. E se Deus falou que ele está dentro de mim, eu acredito e vivo isso, e vivo essa vida interior, e pronto, e fico em paz. Porque eu acredito, eu tenho fé em Deus, porque foi ele que disse que ele vive dentro da gente. Se ele falou que ele criou o ser humano para viver com a vontade dele, eu acredito, porque foi ele que falou. E eu acredito que isso é possível, eu acredito que isso acontece, eu acredito que eu vivo na divina vontade, porque ele falou, foi ele que falou, e eu acredito em tudo que ele falou, porque eu tenho fé em Deus. E tudo que ele fala, eu acredito. Se ele falou, tá bom, só basta isso. Só bastou isso. Ele falou que me criou para isso, e que eu só preciso não querer fazer, eu preciso entregar minha vontade para ele, eu entreguei, e eu acredito que ele recebeu, porque ele falou que recebe, que o que ele mais quer é que eu viva na divina vontade, e eu acredito no que ele falou, e eu vivo, basta isso. Então aí você vive nessa vida interior, com essa fé em Deus, né? Acredita em tudo que ele fala, porque é ele que falou, e se joga, e se lança nessa vida com ele. E não tem dúvida nenhuma de que ele está dentro de você, que ele está te ouvindo, que é ele mesmo que está vivendo em você. Então não tem perturbação. Você acredita que é ele mesmo o tempo todo, que está falando, e ele fala, aí você pensa, mas as minhas misérias. Mas ele falou que as misérias não tem problema, que ele usa minhas misérias também. Então, se o senhor falou, está falado. Não vou arrumar confusão mais com as minhas misérias. O senhor está falando que as minhas misérias não atrapalham, que isso não tem problema? Amém, se o senhor falou, está falado, eu acredito. Não questiono. Não vou ficar falando, não vivo na divina vontade, porque não foi eu, é isso que eu falei, não foi Jesus que falou, não, porque eu falei de um jeito ou de outro. Não, ele falou que é assim. Amém. Então você vive uma vida muito em paz, porque ele está dentro de você, uma vida interior, com ele, né, dentro do seu coração. Depois de muito esperar veio, e vendo que de suas mãos brotava sangue, pedi-lhe que de sua mão esquerda derramasse sangue sobre o mundo, em proveito dos pecadores que estavam para morrer e em perigo de se perder, e da mão direita que derramasse o seu sangue no purgatório. E ele, ouvindo-me com brandura, sacudiu e derramou o seu sangue sobre uma e outra parte. Depois disso, disse, então é o que ele mais quer, né? Ele faz porque é a vontade dele, né? Você tomou essa vontade dele, que é salvar as almas, imagina, que estão para se perder, e elas serão salvas pelo sangue dele, que é os méritos dele, é tudo que ele fez. É os méritos dele que salva, tudo que ele fez que salva. No sangue dele, né, os méritos dele, os méritos infinitos da paixão de Jesus, que salva. Então você leva esses méritos, esse sangue dele para as almas que estão a ponto de se perder, que estão morrendo sem arrependimento. E ele disse, minha filha, ele vai responder para ela que ela estava perturbada, né? Nas almas interiores não pode estar a perturbação. E se esta entra, é porque a alma sai de si mesma, saiu dessa vida interior, onde é que Deus está. A alma nossa é um palácio, um castelo onde Deus está, onde Deus habita. Se você está lá dentro desse palácio onde Deus habita, você está em paz, porque Ele é o príncipe da paz. Ele é o Deus da paz, é o príncipe da paz. Se você sai do castelo, você vai encontrar um monte de coisa feia, horrorosa, você vai ficar desesperado. Nas almas interiores não pode estar a perturbação, e se esta entra é porque a alma sai de si mesma. E fazendo isto, faz de verdugo a si mesma, porque saindo fora dela, se apega a tantas coisas que vê e que não são Deus. E às vezes, nem sequer coisas que se referem ao verdadeiro bem da alma. Por isso, regressando em si mesma e levando coisas que lhe são estranhas, tortura-se por si mesma, e com isto vem a adoecer a si mesma e a graça. Por isso, esteja sempre em você mesma e estará sempre em calma. Então, busca Deus dentro de você mesma. Fica dentro de você que está tudo, que é Deus. Não vai sair por aí buscando solução, buscando coisas que não são Deus. Ele está dentro de você.
Buscar ele dentro de você. Quem pode dizer como compreendia com clareza e como encontrava a verdade nessas palavras de Jesus? Ah, Senhor, se te dignas instruir-me, dá-me a graça para aproveitar teus santos ensinamentos. De outra maneira, tudo será para minha condenação. Incrível, gente. Nossa, meu Deus. Não pode ter a perturbação, porque é ele que está lá dentro de você. Se você sai e vai buscar coisas que não são ele, você mesmo vai se autotorturar, fazer de verdugo, de torturador para você mesma. Vai cair em culpa, em vício, um monte de coisa horrível que tem fora da gente, né? Fora do castelo que Deus habita. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me o gole da vontade divina, minha alma. Dai-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Luísa vai ao purgatório para aliviar o falecido rei da Itália. Havendo passado alguns dias de privação e de amargura, em que no máximo vi Jesus alguma vez como sombra e relâmpago, esta manhã encontrei-me no máximo da amargura, e não só isso, senão como se tivesse perdido a esperança de voltar a vê-lo. Depois de ter recebido a comunhão, me parecia que o confessor colocava a intenção da crucificação. Então, bendito Jesus, para fazer-me obedecer, se mostrou e me participou suas penas. Enquanto isso, eu vi a rainha mãe, que me tomando, me oferecia a ele, a fim de que se acalmasse. E Jesus, tendo consideração da mãe, aceitou o oferecimento, e parecia que se acalmava um pouco. Depois disto, a mãe rainha me disse: Queres ir ao purgatório para aliviar o rei das penas horríveis em que se encontra? Eu, minha mãe, como tu quiseres. No instante me tomou e me transportou a um lugar de suplícios atrozes, todos mortais. Meu Deus, ali estava aquele miserável, que de um suplício passava a outro. Parecia que por quantas almas se havia perdido por sua causa. Outras tantas mortes ele devia sofrer. Então, depois de ter passado eu por alguns daqueles suplícios, ele ficou um pouco mais aliviado, e a mamãe rainha me tirou desse lugar de penas e me encontrei em mim mesma. Muito forte essa experiência da Luísa, né? Mas aí a gente, né, vê a infinita misericórdia de Deus, né? Que é uma situação que você pode imaginar que não tem como, né? Porque aqui fala que ele é responsável não simplesmente de ter prejudicado e matado pessoas, né? Feito coisas assim que pudesse prejudicar uma situação temporal das pessoas, né? Como tirar a vida, tirar a casa, tirar os bens, né? Tirar os direitos, né? Qualquer coisa assim que a gente imagina de um mau governante, né? Mas ele é responsável por perder almas. Então, muitas almas se perderam por causa da conduta dele, né? Isso é muito pesado, é muito forte. Mas olha que bonito, mesmo no pecado horrível desse, ele estava no purgatório, por mais difícil que era o que estava sofrendo lá, a misericórdia de Deus é tão grande que concedeu para ele ter bastante penas fortes lá, que pudesse ser conivente com o que ele fez, né? Para ele poder reparar. Mas é uma misericórdia de Deus muito grande dessa oportunidade. Certamente ele aceitou, né? Ele se arrependeu e aceitou. Então, assim mesmo, você pode pensar, por isso que a gente não condena ninguém. Você pode pensar na pior pessoa da história, que a gente conhece na história, assim, talvez. Ai, responsável por milhões de mortes, responsável por perder muitas pessoas por causa dos seus, né, regimes pervertidos, o que for. Mas a misericórdia de Deus é infinita, só não se salva realmente aquele que é obstinado, né? Aquele que não quer, que não se arrepende, que não aceita a misericórdia de Deus, que é o pecado contra o Espírito Santo, né? Então, assim, é muito, nossa Senhora, é muito sério, né? Então, assim, é a alma mesmo obstinada, porque a misericórdia de Deus, o purgatório, então, tem pena para todo qualquer tipo de coisa. Por pior que a pessoa tenha sido aqui na Terra, ela tem chance, né? Então, o purgatório é uma bênção, né? Por mais que é uma realidade assim, que não é o que Deus queria, todo mundo direto para o céu, né? É querer no céu, é fazendo a vontade dele. Aí não precisava ir para o purgatório. Mas ele deixou o purgatório como esse meio, né? Para que a alma não está apta para ir para o céu, mas também não vai para o inferno, né? E quem está no purgatório sabe que vai para o céu, sabe que irá para o céu, né? Então, é uma misericórdia de Deus muito grande, né? Então, é como ele faz, né? É o que ele faz aqui na terra, continua no purgatório. Purifica aqui na terra também muito, né?
E o que falta purifica no purgatório, né? Que são os vazios do amor que ele fala, né? Que é o que a pessoa no amor não correspondeu, né? Em vez de ser a pessoa que, né, que fizesse a vontade de Deus, ela usou, né, dessa vida que Deus deu para pecar e para ainda levar outros à perdição. Isso é muito forte, né? Então é muito forte. Então, mesmo que uma alma, né, chegue até Deus no seu juízo particular, e ela vai saber a verdade, né? Ela vai saber assim, nossa, eu fui responsável. Ela vai saber a verdade. Muitas pessoas se perderam por causa do que eu ensinei para elas. Eu fui responsável por muita coisa errada. Mas mesmo assim, certamente teve orações, pessoas que rezaram por esse rei, né? Almas, né? Como a Luísa, né? Vítima, sofreu por esse rei, né? Então tem essa realidade também, né? Nas almas interiores não pode estar perturbação. Encontrando-me em meu estado habitual e não vindo meu adorável Jesus, estava toda afligida e um pouco pensativa sobre o porquê não vinha. Depois de muito esperar e esperar, veio, e vendo que de suas mãos brotava sangue, pedi-lhe que de sua mão esquerda derramasse sangue sobre o mundo em proveito dos pecadores que estavam para morrer em perigo de se perder, e da mão direita que derramasse o seu sangue no purgatório. Então, aí continua falando do purgatório, né? E ele, ouvindo-me em brandura, sacudiu e derramou o seu sangue sobre uma e outra parte. Depois disto me disse: minha filha, nas almas interiores não pode estar perturbação. E se esta entra, é porque a alma sai de si mesma. E fazendo isto, faz de verdugo a si mesma. Porque saindo fora dela, se apega a tantas coisas que vê e que não são Deus. E às vezes nem sequer coisas que se referem ao verdadeiro bem da alma. Por isso, regressando em si mesma e levando coisas que lhe são estranhas, tortura-se por si mesma e com isto vem adoecer a si mesma e a graça. Por isso, esteja sempre em você mesma e estará sempre em calma. É muito importante isso que Jesus está falando, né? Ele está falando aqui nas almas interiores, né? Então tem a ver com aquilo de você ficar na intenção, né? Sabendo que você não tem a intenção de pecar, né? A intenção de fazer a vontade de Deus. Ficar no interior assim, pensando, refletindo o que você sabe do que Jesus te fala, né? E obedecer. Quando ele te fala, não pense em si mesma. Então você volta para si mesmo, né? E naquilo que você, em Jesus, né? Que está em você, nas lições que estão na sua mente, na sua memória, e recapitula tudo, né? Não, mas não tem por que eu me perturbar, eu não estou com a intenção de fazer nada de errado, né? Deus sabe de todas as coisas, Ele permite isso e tal. Ontem mesmo na missa eu estava num estado de ânimo muito ruim e eu não estava a fim de conversar, né? Minha família toda estava lá na igreja e assim, eu estava num estado de ânimo muito estranho, muito estranho. E eu não estava assim com vontade de conversar, né? E eles vêm conversando e tudo, eu, né, tento ser receptiva, né? A gente meio dissimula um pouco, mas por dentro eu tava assim, sabe como a pessoa assim meio que apática, né? Aí um dos irmãos percebeu e falou, tá tudo bem, é, você tá séria demais, né? Então assim, eu nem sabia me explicar, né? Eu não tava a fim de conversar e eles estavam falando e eu não tava nem um pouco interessada na conversa deles, não tava sentindo até um certo, sabe? Eu não tava a fim de conversar. Eu tava, sei lá, sabe? Eu acho que a gente tem que respeitar o que a gente também tá vivendo, sabe? Porque não adianta se forçar, sabe? Também, sabe? Eu não sou desagradável, mal educada, mas também não tem como, sabe? Ficar, tá bom, eu vou rir pra disfarçar, né? Não tem como, tem que respeitar de certa forma o que você tá vivendo ali dentro, né? É, e eu não fico, né? Mas assim, vem na hora que a gente tem que calar o sentimento de culpa, né? Nossa, como eu sofria com as pessoas, como eu sofria com a minha família. Eles estavam falando coisa importante, que eles estavam perguntando sobre indulgência plenária. Eu não estava a fim de conversar sobre isso. Eu estava até com ranço, porque eu estava muito preocupada com a indulgência plenária. Eu disse, mas pessoas estão cheias de escrúpulo, não está indo comungar por coisa besta, porque fica ouvindo muito fregilso, está muito escrupuloso, mas está preocupado com a indulgência plenária, né? Então, assim, sabe, eu como se fosse assim, só para me safar, sabe? Só para me safar. Ah, eu não estava a fim de conversar, eles ficavam me perguntando, eu também não sabia muito o que dizer. O que eu soube, eu respondi, falei assim, olha, é só pesquisar sobre isso direitinho na internet, que ela vai explicar tudo o que é considerado indulgência, tanto a plenária como a parcial. Aí meu irmão já me corta e começa a falar, mas não, tem que ser coisa oficial da igreja. Aí já percebi que é meio uma coisa comigo, sabe? Aí eu fiquei mais ainda fechada.
Não tive vontade de falar com ele, não tive. Na hora que ele falou isso, eu falei assim, não, me deu um ranço, sabe? E, enfim, eu respeitei o que eu tava sentindo, sabe? Eu não podia fazer nada, né? Que ele era mais forte do que eu, né? Mas vem uma culpa, né? E é horrível. E aí que a gente tem que calar. Porque se a gente se perturbar, vai achar que não tá na vontade de Deus. Entendeu? Porque eu não saí de casa com a vontade de fazer minha vontade humana. E não tinha papo com eles, não tinha papo, não tava afim de ficar falando desses trem de indulgência, não tinha o que falar, não tinha muito o que explicar, né? Eu falei, pesquisa, tal, né, sobre, expliquei o que eu sabia, sabe? Mas bem assim, resumida, né, pelo que eu sabia, assim mesmo. E falei, é só pesquisar, tem muita gente explicando, tal. Mas eu não sei, sabe, eu vivi aquele momento ali do jeito que eu tava vivendo mesmo, né? Mas vem aquela coisa, sabe? Não, você é fria com as almas, você não ajuda as pessoas, você não conversa com elas, você, cadê o divino aí, né, transbordando, você... Mas, gente, não é assim, não é uma coisa forçosa, parece que Deus te cala, né? Parece que tem hora que é assim, sabe? Se você não tiver, é a graça, é tudo Deus, sabe? Se na hora, aí eu fiquei meio que debatendo, né, com aquele pensamento, né, me retrucando, né? Mas não tem o quê? Se Deus não me dá graça para falar, não tem o que falar. Não tenho intenção de tratar mal ninguém, não sair de perto de ninguém, não fiz cara feio para ninguém, mas ao mesmo tempo eu respeitei o que eu estava sentindo. Eu creio que é Jesus, né? Aí, sabe, quando você tem que ficar assim, calando, né? É assim mesmo, né? Pôr na coisa certa, né? Que é voltar para o seu interior, espiritualizar tudo, né? Então, porque se eu ficar perturbada, eu vou começar a achar que eu não estou na divina vontade, que eu sou uma pessoa fria, eu sou uma pessoa seca, eu sou uma pessoa assim que não interage. Eu vou começar a pensar um monte de coisa, eu vou começar a duvidar que eu estou na vontade de Deus. E aí eu vou me apegar a muitas coisas, né, que não são Deus, pensamentos próprios sobre como eu deveria ser. Nossa, eu deveria ter sorrido mais naquela hora, eu deveria ter feito isso. E eu não sei se Deus também estava querendo sorrir para eles, né, entendeu? Talvez Deus não queria falar, Deus não queria, né? Deus não queria, pode estar chateado com alguma coisa. Igual eu tô falando desse fato de estar todo mundo sentadinho, só um irmão meu que levantou para comungar. E eles deixam de comungar por coisa besta. Eu já falei com eles, mas não adianta, eles são muito escrupulosos. Então Jesus não está muito feliz com eles, uai. O que eu posso fazer? Ele está em mim, né? Entendeu? Então ele vai transportar isso para mim, não tem como, né? Então, assim, então às vezes assim, se eu ficar pensando em como melhorar isso e aquilo, entendeu? Eu vou estar preocupada com o humano, né? Então é complicado, né? E aí eu vou ficar me torturando. Eu mesmo vou ser minha verduga, né? Porque eu vou ficar ali me debatendo como eu sou horrível, como eu sou fria, como eu não me importo com as almas, como eu não me importo com as almas dos meus familiares, como que eu não expliquei pro meu irmão como que é. Eu podia ter ido lá e feito uma pesquisa para ele, mostrado para ele. Não, aí o homem é adulto. Eu falei para ele, pesquisa aí, não, ele tava com o celular na mão. Pesquisa aí agora e vê a diferença. Você vai ver todos os tipos de indulgência plenária e parcial. Aí ele mesmo, a pessoa coloca empecilho, né? A pessoa fica. São pessoas cabeça dura, porque aí a pessoa não quer a informação, mas não quer os meios que Deus dá. Aí a pessoa fica, mas na internet pode ter muita mentira. Eu falo, mas você sabe pesquisar, uai, você sabe pesquisar coisa oficial, aí, você entende, o menino foi catequista e tudo. Falei, você sabe pesquisar, uai, você sabe isso, uai, saber onde você pode olhar e onde não, uai, né? Aí a pessoa fica pondo obstáculo, tem que ser o padre tal, vou procurar o padre tal para me explicar, entendeu? Umas coisas assim que é tão fácil resolver. Então, de certa forma, assim, às vezes é isso, que Jesus não tem muito o que falar com a pessoa, porque os meios simples que ele dá, a pessoa não aceita, né? Deus dá a solução de uma forma tão acessível e a pessoa que põe obstáculos, né? Deve ser por isso que ele fica assim, mais calado, né? Falar o quê com a pessoa, né? E tal, né? Mas eu tava lá com eles, né? Passando por isso, mas com eles lá, não sair fora, né? Então então é isso, sabe? A vontade humana traz essas culpas. Eu, de qualquer jeito, eu pedi perdão para Jesus, né? A Aline estava até comentando que é humildade pedir perdão. Eu pedi perdão a si mesmo. Se eu fui fria, se eu sou ainda muito fria, eu pedi perdão a si mesmo, sabe? Para Jesus, mas ao mesmo tempo, é só aceitar que eu estava nessa situação, né? E é a vida, né? Então, por isso, esteja sempre você mesmo, estará sempre em calma, porque Jesus está dentro de nós, né? E aí você tem que ficar na sua intenção. E se está dentro de você mesma, qual que é a minha intenção? É pecar? A minha intenção é qual? Né? Eu tenho que ficar dentro da minha intenção, né? Então, quem pode dizer como compreendia com clareza e como encontrava a verdade nessas palavras de Jesus? Senhor,
Se te dignas instruir-me, dá-me a graça para aproveitar teus santos ensinamentos. De outra maneira, tudo será para minha condenação. Porque você saber uma coisa e você não obedecer, né? É muito sério, né? Se Jesus fala, olha, filha, cuidado, né? As almas interiores não pode entrar perturbação, né? Se isso acontecer porque a alma está saindo dessa intenção, dessa vida assim dessa consciência que ela tem, né? Para olhar para o externo, para preocupar com a virtude, para preocupar com o que os outros estão vendo, né? Tantas coisas, né? Aí se ela ficar assim, ela vai ser verduga de si mesma, ela vai se perturbar, né? Se você ficar assim, você vai achar mesmo. Se você ficar beliscando demais, você vai achar coisa aí, miséria, você vai ficar ali sofrendo com as suas misérias, né? E tal, cuidado, né? Então, assim, é levar em consideração o que ele fala, né?